Super Mario Galaxy fez os irmãos encanadores enfrentarem um novo vilão, Bowser Jr., acompanhado pelo Bowser original. Mas será que você imagina quais vilões vão aparecer no próximo filme do Mario? Koopalings. Se tem um grupo de malfeitores que merecem aparecer no terceiro longa da franquia, com certeza são os Koopalings. Eles são os melhores soldados do Bowser e fazem o papel de mini-chefes em vários jogos do Mario. É até estranho que eles não tenham aparecido nos últimos 2 filmes. Mas, agora que tanto Bowser quanto Bowser Jr. estão presos, os Koopalings são os únicos que podem resgatá-los. Inclusive, nos jogos, os Koopalings eram considerados filhos do Bowser muito antes de Bowser Jr. ser apresentado no game Super Mario Sunshine. Eventualmente, a Nintendo mudou de ideia e fez com que os Koopalings apenas trabalhassem para o Rei dos Koopas, fazendo com que Bowser Jr. se tornasse filho único. Sabemos que o universo dos filmes é diferente da linha do tempo dos jogos, e conta com mudanças bem grandes, como a de tornar Peach e Rosalina irmãs. Será que os Koopalings vão ser adaptados como servos do Bowser, ou como outros filhos dele? De qualquer modo, estamos apenas começando. Vamos te falar tudo sobre os 10 novos vilões que irão aparecer em Super Mario 3. Você sabe o que está começando. É mais um Super Team Vídeos. Shadow Queen. Talvez você não tenha notado, mas existe uma ameaça que começou a ser construída em Super Mario Galaxy, mas que ninguém tem certeza de quem é. Estamos falando da pessoa misteriosa que foi atrás de Rosalina e Peach para roubar o poder delas, obrigando Rosalina a esconder sua irmãzinha no reino do cogumelo. Ninguém tem certeza de quem estava indo atrás das duas naquele dia, mas nós temos motivos para achar que isso é obra da Shadow Queen. Ela é a vilã do jogo Paper Mario The Thousand Year Door, sendo uma entidade milenar com uma aparência sombria. Mas o importante é que a Shadow Queen é da cor roxa, o que pode explicar a luz da mesma cor que surgiu na cena do filme. Outro fato que não dá pra ignorar é que no jogo, a Shadow Queen rouba o corpo da princesa Peach e o usa como se fosse dela. Como sabemos que aquela ameaça de quem as duas princesas estavam fugindo no filme queria os poderes dela, isso combina muito com a Shadow Queen. Em Super Mario 3, podemos vê-la invadindo o reino do cogumelo e possuindo a Peach, como fez no jogo. A diferença é que nessa nova versão, a vilã fará isso para ter acesso aos poderes cósmicos da princesa. Wario e Waluigi. Desde o primeiro filme, há 2 vilões que os fãs de Mario estão esperando ansiosamente para ver: Wario e Waluigi. A semelhança que os nomes deles têm com os nomes de Mario e Luigi não é uma coincidência, porque essa dupla é praticamente uma cópia maligna dos heróis da franquia. Wario e Waluigi são 2 mercenários gananciosos, que em vez de se aventurarem para salvar a vida de inocentes, fazem de tudo para ganhar mais e mais dinheiro. Wario sente uma grande inveja da popularidade de Mario e é rival dele, sempre tentando superá-lo. É só imaginar a rivalidade que o herói tem com Donkey Kong no primeiro filme, só que multiplicada por 100. Com isso em mente, é apenas questão de tempo para que os dois se confrontem em um filme. Porém, é bom lembrar que o Wario e o Waluigi não são 100% malignos, e estão mais para anti-heróis do que vilões completos. Ou seja, eles podem se aliar aos heróis em algum momento do filme. No entanto, isso não diminuiria a rivalidade entre Wario e Mario, o que vai render muitas cenas engraçadas dos dois se xingando. Hey Boo! Algo que os filmes do Mario ainda não exploraram é o lado fantasmagórico desse universo. Em vários jogos, os encanadores precisam combater fantasmas chamados Boos. Se o próximo longa quiser fazer algo mais diferente, poderíamos ter o Hey Boo como o grande vilão da vez. Ele é o líder dos fantasmas e já demonstrou ser uma grande ameaça à turma do Mario, principalmente na série de jogos Luigi's Mansion, em que Luigi é o personagem principal e combate assombrações, mesmo sendo um medroso que treme diante de qualquer fantasma. Esses jogos transformaram o Hey Boo no arqui-inimigo de Luigi, criando uma dinâmica parecida com Bowser e Mario. Isso é algo que seria muito legal de se ver em um filme. Caso o Hey Boo seja confirmado como o antagonista da próxima produção de Super Mario da Illumination, pode ter certeza de que Luigi terá bem mais importância nessa aventura. Você também adoraria se o Hey Boo aparecesse no próximo filme do Mario? Se sim, comente aqui embaixo. #Boo. Fury Bowser. Apesar de Bowser já ter sido o vilão dos 2 primeiros filmes do Mario, não podemos descartar a possibilidade de ele retornar para esse papel. Afinal, o Rei dos Koopas é o grande arqui-inimigo de Mario e foi o vilão de um número gigantesco de jogos. Além do mais, ele ainda nem alcançou o nível de ameaça que já chegou a ter nos jogos, como quando se tornou o Fury Bowser.
Essa transformação aconteceu em Bowser's Fury, uma DLC incrível de Super Mario 3D World, em que o Rei dos Koopas fica muito maior do que o normal, adquire uma coloração preta e se torna, na prática, um apocalipse vivo. Até mesmo Bowser Jr. pediu ajuda de Mario para fazer seu pai voltar ao normal. Super Mario Galaxy já parece estar construindo isso, pois Bowser Jr. usou seu pincel mágico para ganhar uma transformação muito parecida na batalha final. Será que, em Super Mario 3, o garotinho vai usar o pincel mágico no próprio pai e a consequência disso será o nascimento do Fury Bowser? Master Hand. E se o próximo vilão que Mario enfrentar não for apenas seu inimigo, mas sim inimigo de todos os personagens da Nintendo? É o que acontecerá se o antagonista de Super Mario 3 for Master Hand. Ele não é um vilão dos jogos do Mario, mas sim da série de jogos Super Smash Bros., um crossover entre personagens de várias franquias da Nintendo e até de jogos de outras empresas. Isso faria todo sentido se o próximo filme do Mario não for realmente Super Mario 3, e sim um grande crossover adaptando Super Smash Bros., algo que muitos fãs estão aguardando há muitos anos. Nessa produção, poderíamos ver o retorno de Donkey Kong, Fox McCloud de Star Fox e também outros personagens que ainda não apareceram nos filmes, como Kirby e Link de The Legend of Zelda, outro jogo que vai ganhar um filme. No melhor dos casos, o filme poderia contar com personagens de outros estúdios, como o Sonic dos longas feitos pela Paramount e o Steve, interpretado por Jack Black, de um filme Minecraft. Se bem que Jack Black também é o dublador de Bowser no idioma original, então seria muito engraçado se os dois se encontrassem. Tatanga. Apesar de não ser muito conhecido, Tatanga é um personagem que tem bons motivos para ser o vilão de Super Mario 3, e o motivo disso está no pós-créditos de Super Mario Galaxy, em que a princesa Daisy aparece, dando a entender que ela vai ser uma personagem importante na próxima aventura dos encanadores. Acontece que Tatanga foi o vilão de Super Mario Land, o jogo em que Daisy foi introduzida à franquia. No game, ele raptou Daisy e tomou conta da nação dela, o reino de Sarasa Land. Dá pra imaginar isso sendo adaptado em Super Mario 3, mesmo que tenha algumas modificações. Inclusive, ao contrário de Bowser, Tatanga é um alienígena. Isso poderia significar que era ele quem estava atrás de Rosalina e Peach quando as duas eram crianças, ao invés da Shadow Queen. Agora que as irmãs se reencontraram, as notícias podem ter se espalhado pelo universo, o que talvez faça com que Tatanga vá atrás delas outra vez para tentar usar o poder cósmico delas. Outra opção é ele ao menos aparecer como um vilão menor desse filme, em forma de referência ao Super Mario Land, da mesma forma que o Wart deu as caras em Super Mario Galaxy, apenas como uma ameaça menor, que entra no caminho de Peach e Toad. Wart. Falando em Wart, sua aparição em Super Mario Galaxy talvez seja mais do que uma referência a Super Mario Bros. 2, em que ele é o vilão principal. É possível que, na verdade, o Wart tenha aparecido como um vilão menor, com vibe de gangster, para surpreender a todos no próximo filme, quando retornar como uma figura ainda mais perigosa. Seria até interessante se fosse dito que o Wart subiu no submundo do crime intergaláctico, virou o grande chefão por trás de todos os criminosos e agora quer se vingar de Peach por tê-lo humilhado. Talvez ele até pudesse ser o vilão principal dessa vez. Mas mesmo se não for o maior antagonista do longa, o Wart pode dar um trabalhão aos heróis só de entrar no caminho deles e dificultar que eles consigam derrotar o verdadeiro inimigo da história. E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer, clica aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Broodals. Nós tínhamos falado dos Koopalins, mas existe outro grande grupo de vilões que poderiam ser inimigos formidáveis para Mario neste próximo filme, os Broodals. Eles foram introduzidos no jogo Super Mario Odyssey e são chefes nesse jogo. Enquanto os Koopalins são tartarugas como Bowser, os Broodals são coelhos, cada um com um visual mais maluco do que o outro. Algo que podemos ter certeza sobre os Broodals é que eles renderiam batalhas incríveis contra Mario e sua turma. Inclusive, caso eles apareçam, dá pra supor que outros elementos incríveis de Super Mario Odyssey também serão adaptados, como o Cap, um chapéu com vida própria que permite ao encanador possuir o corpo de qualquer inimigo.
Consegue imaginar as cenas de ação espetaculares que poderíamos ver com esses personagens aparecendo? Dimentio. Além da Shadow Queen, há outro personagem da franquia Paper Mario com grande potencial para ser um vilão no próximo filme dos nossos encanadores prediletos. O seu nome é Dimentio, e ele é o grande chefão do jogo Super Paper Mario. No começo, ele parece ser apenas o capanga de outro vilão chamado Conde Black, mas logo é revelado que Dimentio estava apenas o manipulando. Dimentio é capaz de transitar entre dimensões, mas não apenas isso, ele consegue manipulá-las, o que faz dele alguém realmente muito perigoso. Os filmes de Super Mario já começaram a abordar a ideia de outras dimensões e universos, até porque os irmãos encanadores nasceram na Terra e viajaram para a dimensão em que fica o Reino do Cogumelo através de canos mágicos. Isso é muito importante. Além disso, em Super Mario Galaxy, vimos que Fox McCloud veio de outro universo e estava procurando uma forma de retornar para ele, o que aconteceu bem no finalzinho. Então, trazer Dimentio para Super Mario 3 seria uma ótima oportunidade de explorar melhor o conceito de outras dimensões e universos. Concorda com a gente ou acha que ainda não é hora para isso? Es ist fast vorbei, aber bis dahin kannst du bei uns bleiben. 2 super lustige Videos warten auf dich. Danke und bis zum nächsten Mal.